Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Praxio. Vou me apresentar, eu sou o Marcelo Mazur, eu trabalho no suporte, né, dos módulos contábil e fiscal aqui. Já estou aqui há 5 anos e meio e hoje vou ser o instrutor de vocês na apresentação do webinar. O objetivo desse webinar de hoje é mostrar como funciona, né, a depreciação contábil e fiscal dentro do módulo do ativo. Ok? Primeiro passo, vou colocar aqui eu passei aqui um conceito de depreciação. Normalmente, né, quem trabalha, né, já quem é da área, trabalha com isso, quem é da área contábil já tem um conceito aqui, mas eu só coloquei aqui para sempre reforçar, né, que a depreciação nada mais do que a desvalorização, né, é a perda de valor de um bem, né, daquele bem que é decorrente de uma atividade para a empresa, né? Aquele bem que a empresa utiliza para ter um retorno econômico, obter benefícios econômicos, certo? E durante esse tempo, logicamente, né, durante o uso desse bem, ele vai perdendo valor e é por isso que serve a depreciação, para mostrar, né, a perda de valor desse bem durante o uso na atividade da empresa. Nós temos dois tipos de depreciação. A primeira é a depreciação contábil. A depreciação contábil, o bem ele é depreciado de acordo com base na vida real útil do bem. Ou seja, digamos assim, eu tenho um carro, né? Eu tenho um carro dentro de uma empresa que eu utilizo esse carro para a atividade da minha empresa. Só que ele não roda muito, ele não é tão utilizado quanto um caminhão, por exemplo. Então, esse bem, eu posso depreciar ele, contabilmente falando, de acordo com o que realmente eu acho que ele vai ter de vida útil para mim, certo? Então, ou seja, eu vou depreciar o bem pelo valor de mercado dele, não pelo valor fiscal dele, eu vou depreciar ele pelo valor de mercado. Para isso, né, eu preciso ter um laudo, né, técnico, né, mostrando que aquele bem vai ter uma vida útil mais longa para mim, né? Tipo, ele vai ser a vida para mim, eu vou utilizar ele durante assim, por mais tempo do que realmente a depreciação elaborada lá pela tabela da Receita Federal. E além da depreciação contábil, nós temos também a depreciação fiscal. Essa depreciação fiscal, aí sim, já o cálculo é feito naquela tabelinha lá da Receita Federal lá, né? Que a depreciação fiscal era utilizada mais para benefício fiscal, no caso, né? Ela não é obrigatória, né? A depreciação fiscal ela não é obrigatória, mas ela é um benefício fiscal, né? Que ela pode ser dedutível do cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro real, certo? Então, por isso que, dependendo da situação, né, as taxas, né, de depreciação entre contábil e fiscal, elas vão variar bastante conforme eu for mostrando aqui. Essa aqui, né, é aquela tabelinha lá da Receita Federal, né, que é elaborada lá para o cálculo, né, da depreciação fiscal, né, que aqui você tem uma taxa anual, por exemplo, o veículo, ele tem 20%, né, ao ano, por exemplo, e ele tem uma vida útil de 5 anos, né? Essa aqui para a depreciação fiscal, mas para a minha depreciação contábil, para a minha demonstração contabilmente, esse veículo ele pode ter, no exemplo anterior que eu dei, ele pode ter uma vida maior. Por exemplo, eu posso falar que ao invés de 5 anos, eu posso utilizar ele legal durante 10 anos, por exemplo, entendeu? Então aqui eu vou depreciar ele fiscalmente, né? Para obter um benefício fiscal, mas contabilmente eu vou depreciar ele de outra forma, né? Eu vou depreciar ele realmente a vida útil dele, né? De acordo com a minha atividade, de acordo com o uso dele na empresa, né? Então, aqui a tabelinha da Receita Federal, aqui, para quem já trabalha com isso, já deve conhecer essas tabelas aqui. E aqui vamos agora para o cálculo, né? Da depreciação contábil e fiscal. Para o cálculo da depreciação, a gente vai precisar informar vai precisar ter, tanto da depreciação contábil e fiscal, é necessário ter algumas informações, certo? Essas informações são o quê? São o valor de aquisição, lógico, né, que eu preciso para fazer o cálculo, eu preciso da taxa e a data início e final da depreciação.
Primeiramente, né, eu vou informar essas informações lá aqui no cadastro do item. Então, aqui no cadastro do item, eu tenho aqui o cadastro do item. Então, aqui na primeira tela aqui da aba dados gerais, eu vou informar o valor a data de aquisição e o valor dele, né? O valor contábil dele. E na aba cálculo da depreciação, aqui eu vou colocar as minhas informações da depreciação. Então, de um lado, do lado esquerdo, eu tenho as informações da minha depreciação fiscal e do lado direito eu vou ter as informações da minha depreciação contábil ou econômica, né? No caso da depreciação contábil. Então, aqui nesse exemplo aqui que eu dei aqui, na tela do lado esquerdo aqui, na parte esquerda da tela aqui da depreciação fiscal, eu informei que, de acordo lá com a tabela da Receita Federal, esse item vai ser calculado a uma taxa anual de 20%. Ele vai ter a data, eu vou iniciar o cálculo dele no dia 31 de 2018 e automaticamente ele já vai me dar a data final, né? Automaticamente ele já vai me dar a data final. E aí também eu posso colocar aqui, no último campo aqui, o primeiro dia que ele será calculado, quando que começará a depreciação dele. Do lado da depreciação contábil, tem praticamente quase as mesmas informações. Aqui eu vou colocar o valor de avaliação, né, que pode ser o valor residual do bem, né, que pode ser para mais ou para menos. Aqui, por exemplo, eu coloquei um valor residual ali, né, de 20, o item R$75, só que eu coloquei um valor residual de 25 mil, né, eu coloquei um valor de 25 mil, que ele vai me dar um valor para ser depreciável em 50 mil, né, 75 menos 25 vai dar 50, então esse será meu valor que eu depreciarei contabilmente. E outro cadastro que é indispensável também para o cálculo da depreciação é o cadastro dos índices, né? Aí todo mundo, às vezes, a maioria da dúvida dos clientes, né? Por que existem esses cadastros de índices? Então, esses índices, normalmente, eles são os índices que lá no início da década de 90, né, como a inflação no Brasil era muito alta, né, tinha os índices de correção dos produtos, né? Devido à alta taxa, né, a alta inflação, era muito normal, né, um produto, né, variar o valor dele de um dia para o outro assim. Isso aí era normal e por isso tinha essas taxas, né, os índices, né, de correção, né, do produto, que o Banco Central elaborava esses índices e por isso que existe o cadastro exige aqui no Globos. Mas por que aí o mundo do cliente me pergunta, mas por que existe hoje, sendo, né, que hoje, né, com a criação do Plano Real, hoje a inflação está mais controlada, né? Então hoje não tem necessidade exatamente desses índices. É que quando o ativo foi criado, tinha na prática, né? Tinha muitos clientes que calculavam a depreciação com base nesses índices, né? Então nós deixamos, né, esse cadastro desses índices porque tinham clientes que eles tinham bens, né, que estavam depreciando lá atrás, e eles utilizavam esses índices. Então por isso que existe hoje no Globos. É uma informação obrigatória, sim, para fazer o cadastro da depreciação, para calcular a depreciação. Hoje, com o controle, esses índices ficaram congelados nesse valor aqui de 0,8297. Mas não que esse valor aqui de 0,8297 seja obrigatório você colocar lá no cadastro no índice, né? Para calcular a depreciação. Você pode colocar por exemplo, mas esse aqui é só um exemplo que eu dei, mas esse foi o índice que ficou congelado depois, né, da criação do Plano Real, né, que com isso fez o controle da inflação. Então, hoje não tem tanta essa variação, né, do valor do bem, né, por causa da inflação. Aqui é o cadastro do índice, né, então aqui foi um exemplo que eu peguei aqui, né, um exemplo antigo, que antes você tinha a OFIR de correção e a OFIR de depreciação. Então, o primeiro passo aqui você vai só calcular, você vai só cadastrar, né, esse índice. O segundo passo, aqui sim você já vai começar cadastrar o valor desse índice, né? Então, nesse exemplo que eu dei aqui você vai cadastrar esses índices dia após dia. Essa rotina aqui de cadastro de índice dia após dia, hoje, assim, ele não é tão usual assim. Na época, lá, se a gente tivesse lá no período, lá no início dos anos 90, lá que a inflação era alta, que todo dia, né, você tinha praticamente um índice de correção dos produtos, aí sim essa tela ela era muito utilizada, né? Se a gente tivesse naquela época lá, né? Porque aqui todo dia, como tinha um valor diferente de correção, né, dos bens, dos produtos, aí você tinha que cadastrar dia após dia.
E aqui também, hoje, o que eu acho mais usual hoje, né, pelo fato de estar já tá congelado, né, esses índices, né, o valor do índice, essa opção aqui eu acho que é mais viável hoje para cadastrar esses índices, né, porque aqui você gera índice por período. Então, por exemplo, aqui eu posso cadastrar aqui um índice aqui durante o ano inteiro, por exemplo, ou 2 anos, 3 anos, 4 anos, aqui eu posso cadastrar um período que eu quiser aqui, né? Esse índice. Então, por exemplo, aqui no exemplo que eu dei aqui, eu vou cadastrar o índice de 0,8297, né? Ficou congelado, mas se eu quiser colocar qualquer outro valor aqui, eu posso colocar. Vou colocar no exemplo aqui, eu vou colocar que eu cadastrei ele durante o ano inteiro, o ano de 2018 inteiro. Só uma coisa, eu estou falando aqui que aqui eu coloquei aqui o índice de 0,8297 e aqui você pode, mas se quiser colocar outro valor eu posso, mas assim, um conselho que a gente sempre dá, não é muito viável ficar cadastrando, por exemplo, durante outro período, ficar cadastrando índices diferentes. Porque o valor do índice, ele afeta no cálculo da sua depreciação fiscal. Eu vou mostrar mais para frente para vocês depois o porquê. Então, por exemplo, digamos assim, que aqui em ano 2018 eu cadastrei com índice, se eu for cadastrar os índices lá em 2019, é sempre aconselhável cadastrar sempre com o mesmo valor, nunca ficar mudando esse valor desse índice aqui, porque o índice, como eu já falei, né, ele muda o cálculo da depreciação fiscal. Ele afeta muito no cálculo da depreciação, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Essa opção aqui, regravar valores anteriores, ela serve para quê? Por exemplo, aqui eu cadastrei a 0,8297. Gerei aqui, gravei aqui, beleza, gravou esse índice aqui na UFIR de depreciação. Aqui, esqueci de falar, aqui eu dei o cadastro do índice da UFIR de depreciação, mas eu tenho que fazer para os dois, tá? Tanto de correção para depreciação, que eu tenho que cadastrar esses índices aqui. Então aqui, por exemplo, voltando aqui a essa opção aqui de regravar valores anteriores, eu cadastrei aqui o valor do índice a 0,8297 no índice de depreciação, mas digamos, não era o 0,8297, era 0,8298, digamos. Então, como eu já gravei, eu venho aqui, entro nessa tela aqui, coloco o mesmo período, coloco o valor que realmente eu quero que seja cadastrado o índice, aí eu marco essa opção aqui, regrava valores anteriores, que aí ele vai gravar em cima do que foi gravado antes. Então é por isso que serve essa opção aqui de regravar valores anteriores, é para você corrigir um valor do índice que você cadastrou antes. Mas isso antes de você fazer todo o cálculo da depreciação, né? Isso é todo antes de você fazer o cálculo da depreciação, porque como eu falei, esse índice aqui ele vai afetar o seu cálculo lá da sua depreciação fiscal. Feito isso, né, cadastrado lá, colocadas as informações lá de taxa de depreciação, índice da depreciação contábil e fiscal lá no cadastro do bem, depois de cadastrado o valor dos índices lá de correção e os índices de depreciação, eu tenho que deixar parametrizados aqui no parâmetro do módulo do ativo. Então, como eu falei antes, eu vou cadastrar o índice de correção, eu vou cadastrar o índice e o valor de depreciação também dos dois, né? Depois que eu cadastrei os índices e cadastrei os valores dele, gravei os valores deles, eu vou deixar parametrizado aqui no módulo do ativo, porque se eu não parametrizar aqui, na hora que eu vou fazer o cálculo da depreciação lá, o sistema vai acusar que não tem um índice indicado lá no parâmetro. Depois, né, então depois de feito todo esse processo lá do cadastro das informações da depreciação fiscal e contábil no cadastro do item e do cálculo da informação do índice, né, lá no parâmetro, depois de cadastrado também os índices informados lá no parâmetro, eu já posso partir para o cálculo da depreciação. Essa tela aqui é que vai fazer o cálculo da minha depreciação. Como que eu faço o cálculo da depreciação contábil e fiscal? Primeiramente, que o cálculo da depreciação contábil e fiscal eles são feitos de forma separada. O que é que difere um de outro aqui na hora de fazer o cálculo? É essa opção aqui, ó, depreciação contábil, econômica e societária. Se eu não marcar essa opção aqui, automaticamente ele vai fazer o cálculo da depreciação fiscal. Então, se eu não marcar aqui essa opção aqui, depreciação contábil econômica societária, automaticamente o sistema está entendendo que eu estou fazendo minha depreciação fiscal. Ok? Então, nesse exemplo aqui, eu estou dando um exemplo da minha depreciação fiscal. O que eu estou fazendo? Um cálculo da depreciação fiscal, porque eu não estou marcando essa opção aqui.
Eu vou colocar o período de competência, então, por exemplo, digamos que eu vou começar a calcular a minha primeira depreciação fiscal em janeiro de 2018. Sempre tenho que formar um mês anterior, mesmo que, por exemplo, mas eu vou iniciar um em 2018 e eu não tenho nada cadastrado antes de 2018. Tem que formar mesmo assim. Nesse exemplo aqui, como vocês podem ver aqui, eu coloquei o mês anterior, 12 de 2017, eu não tenho nada de depreciação calculado para esse item aqui em 2017, mas como eu vou calcular 2000, vou começar em 2018, eu tenho que formar sim um período anterior sim. Então aí você vai colocar o mês atual, que é o mês que eu vou começar a minha depreciação. Automaticamente ele já vai vir aqui os valores dos índices de correção e de depreciação, conforme eu mostrei lá, né, que você tem que cadastrar o índice, cadastrar os valores dos índices de correção e de depreciação, deixá-los parametrizados. Aí automaticamente, assim que você colocar o período, ele já vai trazer automaticamente aqui já. Então, isso não precisa preencher nada, que automaticamente esses campos aqui já serão preenchidos por causa do parâmetro lá. Eu vou cadastrar, eu vou colocar aqui a faixa de código dos itens, né? Então, por exemplo, eu dei esse item, esse ônibus aqui de exemplo aqui, que eu vou calcular a depreciação dele, fiscal dele, e depois só clicar em calcular. Quando clicar em calcular, ele já vai falar para mim que a depreciação foi efetuada, ok? Feita a depreciação, agora a depreciação contábil, como eu falei antes lá, o que vai diferir um de outro é essa opção aqui. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na depreciação contábil. Então eu vou marcar aqui, eu vou colocar aqui a depreciação contábil. Aí, mas como que ele vai saber qual taxa que é? É o que eu falei antes, é lá no cadastro do item. Lá no cadastro do item, lá eu vou informar uma taxa lá para depreciação contábil e uma taxa para depreciação fiscal. Vou voltar aqui de novo aqui só para mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui, ó. Então o que acontece? Se eu marcar a opção lá, depreciação contábil, ele vai calcular com base nas informações do que está aqui, do lado direito da tela. Se eu for fazer minha depreciação fiscal, ele vai calcular com base com o que está aqui na tela, do lado esquerdo da tela aqui. Então na depreciação fiscal ele vai calcular a taxa anual de 20%, e na depreciação contábil vai calcular a taxa anual de 10%. Vou avançar mais um pouquinho aqui, para mostrar aqui o cálculo da depreciação contábil. Então, marquei aqui depreciação contábil, depreciação efetuada, e aqui a diferença dos cálculos aqui de depreciação fiscal e contábil. Como vocês podem ver aqui, ó, o valor da depreciação fiscal e contábil, logicamente, vai ser diferente, porque eles vão ter taxas diferentes. Então, aqui tem aqui na depreciação fiscal ele calculou nesse valor aqui, o valor do bem, e aqui na depreciação contábil ele calculou nesse valor aqui, a menor, né, porque a taxa lá menor, eu coloquei a taxa menor da depreciação contábil lá no cadastro do item. E aqui, né, o item é 75, mas como eu coloquei um valor residual lá na informação do item, lá no cadastro do item, na parte contábil, como eu coloquei um valor residual de 25 mil reais, esse aqui será meu valor depreciável, beleza? Então, aqui é a diferença do cálculo da depreciação contábil e da depreciação fiscal. Aqui é um demonstrativo do para demonstrar como que o ativo calculou, né? Fez o cálculo dessa depreciação. Então, na depreciação fiscal, o que ele fez? Ele pegou o valor de aquisição do item, 75 mil reais. Ó, por que eu disse que não é bom ficar alterando o valor dos índices lá no cadastro, quando eu vou gravar o valor dos índices lá. Ó, porque ó, o que ele vai fazer? Na depreciação fiscal, ele vai pegar o valor de aquisição do item vezes o índice. 75 mil vezes esse valor, vezes esse índice de 0,8297, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um valor depreciável de 62.227,50. Então, esse aqui será o meu valor depreciável. Por isso que eu falei lá no começo antes lá, que o cadastro do índice não é bom, durante um período ou outro, você ficar alterando o valor desses índices, porque ele altera muito aqui, principalmente na sua depreciação fiscal. Ele vai alterar o valor da sua depreciação, vai influenciar, vai ter impacto no cálculo da depreciação. Então, esse aqui vai ser o meu valor depreciável. A taxa anual de 20%, então minha depreciação 20% de 62.227,50, ele vai me dar uma depreciação anual de 12.445,50. Então, essa vai ser minha depreciação anual, que dividido por 12 vai dar os 1.037,13. Então, essa vai ser minha depreciação mensal fiscal. A depreciação contábil, valor de aquisição, mesma coisa, 75 mil, mas eu tenho um valor residual de 25 mil, que o meu valor depreciável será 50 mil reais. Como minha taxa anual
é de 10%, então ele vai calcular 5 mil ao ano, que mensalmente, que ao mês, vai ficar 416,67. Então, essa vai ser minha depreciação mensal contábil. Então, por isso que eu falei aqui, ó, voltando aqui nesse valor de índice aqui. Que muito cliente, às vezes, muitos clientes ligam aqui perguntando, mas eu posso colocar qualquer valor aqui, eu posso alterar aqui, cadastrar qualquer valor aqui, até aqui você pode. É que eu estou dando esse índice aqui de 0,8297, é o exemplo que eu dei do índice que foi congelado lá por causa do controle da inflação. Mas se ele quiser, por exemplo, se ele quiser colocar um, aqui, por exemplo, ou qualquer outro valor aqui, ele pode colocar lá, pode gravar o índice lá, qualquer valor, mas não pode ficar alterando. Não pode ficar alterando o valor desses índices, porque como mostrado aqui na depreciação fiscal, ele vai ter um impacto e muito aqui no cálculo da depreciação, porque é daqui que vai sair meu valor depreciável. Certo? Ok? Então, feito o cálculo, aí tem os relatórios. Como que eu faço para ter um controle do que eu estou depreciando e do que eu não estou? Então, aqui você tem aqui a relação de cadastro patrimonial. Aqui, nesse exemplo aqui, eu estou dando a relação de cadastro patrimonial do modelo 2, porque o modelo 2, eu acho ele mais completo. Por quê? Porque no modelo 2, se você for ver na aba seleção de campos, eu posso selecionar quais são os campos que eu quero que componham no relatório. Tem o modelo 1, que é muito usado também, mas o modelo 2 eu acho ele mais completo assim, por ele ter essa finalidade, né, de você selecionar quais são os campos que eu quero que venha no meu relatório. Então, aqui eu estou pedindo para ver o código, a conta, a descrição, a taxa, o valor de aquisição, a depreciação no mês e a depreciação acumulada. Então, tá tudo aqui, ó. Então, na hora que eu visualizar o relatório... só voltando aqui, ó. Aqui no relatório, a mesma coisa. Você pode ver que existe a opção aqui, ó, depreciação contábil, econômica, societária. Então, qualquer processo que eu for fazer de depreciação dentro do ativo, sempre vai ter essa opção aqui, ó, justamente para separar o que é depreciação fiscal e o que é depreciação contábil. Então, sempre vai ter essas opções. Nesse exemplo aqui, como eu não estou marcando, como expliquei lá no cálculo da depreciação, como eu não estou marcando essa opção aqui, então estou processando só minha depreciação fiscal. Se eu marcar, ele vai processar só o que é minha depreciação contábil. Aqui no próximo slide aqui é um exemplo, um comparativo, né, do que vem no relatório, do que tem o exemplo, né, a diferença, né, do cadastro patrimonial aqui, né, mostrando os valores de depreciação. Aqui, no primeiro relatório aqui, é a minha depreciação fiscal, como vocês podem ver. Então, tem o valor de aquisição, depreciação no mês e depreciação acumulada. E a minha depreciação contábil, que na hora que eu processei o relatório, eu marquei essa opção aqui, aí ele me trouxe aqui a relação de cadastro patrimonial da minha depreciação contábil e econômica societária, que serão valores diferentes, conforme mostrado lá na tela de movimentação lá. Então, aqui os 1.037,13 da minha depreciação fiscal e os 416,67 da minha depreciação contábil. Que voltando na tela aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, o valor da depreciação está aqui, o valor da depreciação contábil está aqui e do fiscal está aqui. É exatamente o que vai processar no relatório, dependendo da opção que eu marcar aqui. Essa opção aqui é o que vai diferenciar em qualquer processo que você for fazer de depreciação no ativo, é essa opção aqui que vai diferenciar o que é contábil e o que é fiscal. E a integração para contabilidade, a mesma coisa. Também tem a opção aqui, depreciação contábil, econômica e societária, mesma coisa. Se eu não marcar aqui, eu vou fazer minha integração para contabilidade somente do que é a minha depreciação fiscal. Como vocês podem ver aqui, ó, não marquei a opção aqui, então o sistema já vai entender que eu vou fazer a integração para contabilidade só minha depreciação fiscal. Está aqui os 1.037,13 que eu calculei da minha depreciação fiscal. E a mesma coisa da depreciação contábil. Aqui, depreciação contábil. Ele vai mostrar aqui o valor que eu trouxe aqui de 416,67, que foi minha depreciação contábil durante o mês de janeiro de 2018, que eu calculei e que eu vou integrar para a contabilidade. Para integrar para a contabilidade, deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui na tela do parâmetro aqui, tem que ter um parâmetro marcado aqui. Ó, que está nessa aba aqui, contabilidade, mas para integrar para contabilidade tem uma opção aqui nessa aba aqui que tem que estar marcado para fazer a integração. E
além do parâmetro lá marcado, é necessário também ter as contas contábeis informadas aqui no cadastro do item, nessa aba aqui, ó, associação contábil. Então, de acordo com o plano de contas que a empresa utiliza, né? Então, por exemplo, essa empresa aqui, empresa 1 filial, ela utiliza o plano número 1 mesmo, então eu vou informar aqui os valores de débito e crédito da minha depreciação. Eu preciso ter isso para fazer a integração para a contabilidade. Se eu não tiver essas contas contábeis informadas aqui, ele não vai integrar, ele vai informar que não existe conta contábil associada lá no cadastro do item. Então, portanto, tem que ter a conta contábil associada aqui. Outra pergunta que muitos clientes têm dúvida aqui. Como que eu já tenho um bem que eu já trouxe ele, eu já estava fazendo uma depreciação lá do outro sistema lá. Eu adquiri o Globus agora, já tenho um bem que ele já está sendo depreciado. Como que eu faço para continuar essa depreciação aqui dentro do Globus? Como que eu faço para fazer isso? Ou, às vezes, eu faço minha depreciação no Excel mesmo, mas está muito trabalhoso aqui, eu não quero mais, eu quero fazer minha depreciação pelo Globus aqui. Para você fazer um cálculo de uma depreciação de um item que já está em andamento, né, de uma depreciação de um item que já está em andamento, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, você tem que fazer uma movimentação aqui de inclusão. Então, primeiramente, eu venho aqui, coloco o valor do item aqui, eu peguei o mesmo item lá de exemplo lá que eu apaguei, né, eu escolhi aquele valor de depreciação que eu calculei lá. A mesma coisa aqui também, na movimentação. Tem a opção aqui de depreciação contábil, econômica e societária. Mesma coisa, o que vai diferir se é uma movimentação de depreciação contábil ou fiscal é essa opção aqui. Então, aqui nesse exemplo, eu vou fazer só uma movimentação de inclusão de uma depreciação fiscal. Aqui eu já vou informar aqui o valor que já está acumulado, certo? Então, eu vou colocar o valor do mês, o valor dele, o valor de aquisição, e já o mês, o valor do item que já está acumulado. Eu vou colocar todo o valor da depreciação que já está acumulado aqui, vou gravar. Depois que eu gravar, eu já posso fazer o cálculo normal pelo Globus. Aqui, por exemplo, eu tenho... Só que a diferença aqui vai ser a competência, né? Enquanto lá, o primeiro item, eu vou começar a calcular ele aqui no ativo aqui, eu vou começar a calcular a primeira depreciação, o cálculo da depreciação dele vai ser pelo ativo. Então, lá informei o mês anterior 12 de 2017 e o mês atual 1 de 2018, que eu vou começar a calcular ele, a primeira depreciação dele, no Globus, e vai ser no mês de janeiro. Então, por isso que aqui o mês anterior eu coloquei 2 de 2017, lá 1 de 2018. Aqui já é o contrário. Como eu já tenho uma movimentação de inclusão aqui em janeiro, como eu já tenho essa movimentação aqui, então aqui qual que vai ser o meu mês anterior? Vai ser 1 de 2018 e o mês atual vai ser 2 de 2018. Então, aqui, fazendo aquela movimentação lá de inclusão, né, informando a minha depreciação que está acumulada, aqui eu já posso continuar a fazer o cálculo normalmente aqui pelo Globus. Eu posso vir aqui e fazer o cálculo, continuar a fazer o cálculo pelo ativo, que o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, então aqui, dia 31 de 2018 foi a minha depreciação acumulada, que eu informei, pode ver que não tem valor de movimento, porque eu não calculei o valor do movimento, eu não calculei aqui pelo Globus. Eu imputei essa informação na tela de movimentação, nessa tela aqui inclusive. Eu imputei uma depreciação acumulada de 1.037,13 e como eu já calculei aqui em fevereiro pelo Globus, ele vai trazer assim realmente o valor do movimento que eu calculei aqui no ativo aqui de 1.037,13 e como eu já tinha uma depreciação acumulada em janeiro, com mais a depreciação que eu calculei aqui pelo ativo, ele vai somar aqui, ó. Isso, 1.037,13 vezes 2 vai dar os 2.074 e assim por diante ele vai acumulando aqui. Então, quando você for fazer o cálculo de uma depreciação que está em andamento, é só você incluir lá uma informação, fazer incluir uma movimentação manualmente, informar a depreciação que está acumulada e depois fazer o cálculo normalmente aqui pelo Globus aqui, pelo ativo aqui. Fazer o cálculo pelo ativo aqui normalmente, que aí ele já vai calculando, vai fazendo o cálculo da depreciação acumulada automaticamente aqui. Certo? Ok? Bom, pessoal, esse aqui foi só, então, o que eu passei aqui, né, de como funciona, né, a parte da depreciação contábil fiscal. Não tem muito o que fugir disso assim, né, dessa parte da depreciação contábil fiscal. O processo é esse no Globus.
como eu falei antes, o que vai diferenciar de um e de outro é aquela opção lá, que você pode ver que aquela opção, ó, vou pegar aqui, ó, essa opção aqui, depreciação contábil e econômica societária, ela vai ter na tela de cálculo da depreciação, ela vai ter na tela de integração para contabilidade, ela vai ter essa opção na tela de movimentação, ela vai ter essa opção na tela de lá nos relatórios, inclusive. E essa opção também tem aqui lá na tela de quando vou fazer a baixa de um item, a mesma coisa quando faço a baixa de um item. É que eu não coloquei aqui no slide, mas na baixa do item, lá no ativo, lá na tela de baixa do item, ele também tem lá a opção se eu quero fazer a baixa do meu item fiscal ou contábil, ou os dois ao mesmo tempo. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, mas na hora que eu fazer a baixa também posso escolher se eu quero fazer a baixa só contábil, só minha baixa fiscal. Ok? Agora eu vou habilitar o bate-papo. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar aqui no bate-papo. O bate-papo já está habilitado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pelo bate-papo. Mais uma vez, aqui o bate-papo está ativado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ó, o Caio aqui mandou uma pergunta aqui, uma pergunta interessante. Ó, na baixa da depreciação, como funciona? Como é o histórico que fica no contábil? Pode detalhar esse histórico? Fábio, sim, é possível sim você fazer a baixa da depreciação. Tem uma tela lá no módulo do ativo lá, que ele fica em rotinas auxiliares, cálculo de baixa. Então fica no menu rotinas auxiliares do ativo, cálculo de baixas. Aí lá na baixa da depreciação, lá tem os campos que eu vou informar. A mesma coisa, eu vou informar lá o período anterior, né? Por exemplo, digamos que eu terminei de calcular um item em dezembro de 2017, então eu vou fazer a baixa dele agora em janeiro de 2018. Então lá eu vou informar o mês anterior de 2017, lá a mesma coisa, eu vou ter a opção também de informar se é uma baixa fiscal ou contábil. Eu vou informar o valor que eu vou vender dele, lá vai ter um histórico também lá, vai ter só que você colocar a venda de veículo, alguma coisa desse tipo assim. Então lá você vai informar o valor que você vai vender e lá na tela de cálculo de baixa você também tem a opção de informar quantos dias faltam para depreciar aquele item também. Lá tem essa opção de você informar isso aí. E também tem a parte lá de você informar a nota fiscal de venda do bem, né? Se você vender um bem, vender um caminhão, um carro e tem essa nota fiscal de venda do cliente, você tem a opção de anexar essa nota lá. Tem a opção lá de você gerar, né, essa movimentação. Tem uma opção lá, gerar lançamento automaticamente, gerar movimentação automaticamente, que é o quê? Se você não marcar essa opção,
Ele não vai fazer a baixa no ativo, ele só vai abrir um relatório assim mostrando os valores que você tá fazendo a baixa do item lá. E no histórico contábil, no histórico, é definido lá no parâmetro do módulo do ativo. Lá no módulo do ativo, é lá que eu defino esse parâmetro lá na contabilidade, lá no cadastro de parâmetros do ativo, né? Então, lá aqui, ó, vou voltar aqui no cadastro do item aqui, ó. É que eu não mostrei aqui, mas aqui, na aba contábil, contabilidade, tem aqui é histórico. Então, se tem lá histórico de depreciação, se tem histórico de baixa, se tem histórico de aquisição. Então, aqui nessa aba aqui, contabilidade, você tem as opções lá de você detalhar os seus históricos lá. Ok?
Bom, pessoal, agradeço a participação de todos. Se surgir mais alguma dúvida, não tem problema, pode ligar aqui no suporte aqui que a gente vai estar auxiliando vocês. Espero que esse webinar tenha ajudado vocês, pelo menos para quem não conhecia, né? Para quem não conhecia a parte de depreciação, né? Pelo menos espero ter ajudado com esse webinar. Agradeço a todos e até mais.